Governar um Estado exige planejamento e ação. Mas antes de tudo é preciso planejar e agir dentro dos limites da lei. Para isso, em São Paulo, existe na Casa Civil a Assessoria Jurídica do Governo. Ninguém melhor para falar sobre esse trabalho delicado, que equilibra aspectos jurídicos com aspectos políticos, do que o chefe dessa assessoria, o procurador Juan Carpenter, convidado de hoje de Argumento, Advocacia Pública em Ação. Juan, é um prazer receber você aqui no programa Argumento para nós falarmos um pouco sobre advocacia pública e especificamente sobre o trabalho que você e os colegas da Procuradoria do Estado desenvolvem na assessoria jurídica do governo. Então, muito obrigada por ter vindo. Obrigado mais pelo convite. Eu queria primeiro que você explicasse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo o que é a assessoria jurídica do governo. Bom, a JG, que é a Assessoria Jurídica do Governo, é um dos dois órgãos, chamados órgãos complementares da Procuradoria-Geral do Estado, inseridos na estrutura da Casa Civil. São órgãos constituídos, integrados por procuradores, mas que estão integrados à Casa Civil. E há uma razão para que isso seja assim, porque no caso específico da JG, a atribuição legalmente dada à JG é de da assessoria jurídica, ou assessorar o governador em assuntos de natureza jurídica. E a Casa Civil, por sua vez, é uma secretaria de Estado cuja razão de ser é assessorar o governador em assuntos de natureza política e administrativa. Portanto, há uma razão específica para que a JG esteja onde está. E é uma organização, uma estrutura que já vigora pelo menos há umas 4 ou 5 décadas, que eu tenho notícia, com denominações diferentes. Então, a atribuição básica da JG é assessorar o governador nesses assuntos e também assessorar a própria Casa Civil, funcionar como consultoria jurídica da Casa Civil e prestar assessoria jurídica ao chefe do Executivo. Basicamente, em linhas gerais, é isso. E essa assessoria jurídica do governo, ela tem, além essa atribuição de assessorar o governador, ela abarca que tipo de processo que passa pela assessoria jurídica do governo? Basicamente, eu diria, são 3 assuntos. O governador tem, na área disciplinar, na área de processos disciplinares, uma atribuição importante. O governador julga originariamente processos administrativos disciplinares instaurados contra procuradores de Estado e delegados de polícia e julga em grau de recurso processos administrativos disciplinares que tenham sido decididos por secretários de Estado. Bom, isso significa um volume de trabalho muito expressivo para a JG e é um trabalho delicado. A gente precisa lembrar que possa chamar nossa atenção, mas o assento constitucional do direito de defesa, do amplo direito de defesa e contraditório em processos administrativos não é uma coisa tão antiga no direito brasileiro. É uma coisa da Constituição de 88 e é uma coisa que está sendo, de certa forma, é uma prática que vem sendo aprimorada ao longo das últimas décadas, né? Por exemplo, no âmbito do Estado de São Paulo, a previsão legal de que obrigatoriamente haja um advogado representando o indiciado em processos administrativos disciplinares é uma novidade dos últimos 8, 9 anos. Então, é um trabalho delicado. A nossa atribuição primordial é observar que o indiciado tenha respeitado as suas garantias constitucionais, não é? De ampla defesa. De ampla defesa, ou seja, e concretamente, né, não apenas que ele tenha a oportunidade de se pronunciar nos autos, mas que seja deduzida uma acusação suficientemente detalhada para que ele possa compreender e impugnar, que ele seja ouvido, seja interrogado e esteja em condições físicas de saúde necessárias para que possa exercer auto de defesa, que possa produzir provas, que possa impugnar as provas produzidas pela administração
e, finalmente, que possa produzir alegações finais e que seus argumentos sejam levados em consideração pela administração para acolher ou não, mas, enfim, que o direito de defesa seja respeitado concretamente. Essa é uma atribuição importante nossa. É o nosso foco principal. Depois, obviamente, na parte de dosimetria, especialmente de dosimetria, é claro que as ponderações da pasta ou as ponderações de quem está próximo do fato tem uma relevância muito grande. Então, digamos que é um tópico em que nós ficamos um pouco mais recuados. Mas na observância das garantias constitucionais, é uma atribuição que nós levamos muito a sério. Isso na parte de disciplinar. Para que as pessoas que estão nos assistindo tenham uma compreensão, quer dizer, no âmbito do Estado, o servidor público, para sofrer alguma pena por um ato ilícito, infracional que tenha cometido, ele tem que passar por um processo administrativo disciplinar, com direito de defesa. Exato. E isso vai chegar no governador ou não, né? Uhum. E quando chegar no governador, isso vai passar pela assessoria jurídica do governo. Isso. Os atos decisórios do governador, seja no exercício de competência originária, quando ele decide, seja para julgar um recurso, esses atos decisórios, esses processos administrativos disciplinares passam pela JG, a JG produz um parecer e esse parecer, normalmente, constitui a fundamentação do ato final do governador do Estado. Sim. Essa é uma das atribuições. Essa é uma atribuição que eu, grosso modo, diria que representa mais ou menos 50% do nosso trabalho. Ao lado dela, a JG produz pareceres e analisa decretos editados pelo governador. Não todos, naturalmente, porque há muitos decretos que não têm complexidade jurídica que justifique o nosso pronunciamento, mas decretos regulamentares, ou seja, decretos que se destinam a disciplinar, a regulamentar leis, e decretos que veiculam, em matéria de convênios, veiculam minutas padrão. Ou seja, em certas situações, o governador tem a atribuição, tem a competência para autorizar a assinatura de convênios por parte do Estado. Às vezes, quando há um programa, ou seja, há muitos convênios semelhantes com diferentes municípios ou diferentes entidades, existe a previsão de que o governador autorize genericamente ajustes de uma certa natureza e fixe uma minuta padrão para esses convênios, exatamente para evitar que ele tenha que se pronunciar sobre cada um. E, nesse caso, essas minutas são veiculadas, são aprovadas por decreto e nós nos pronunciamos, nós produzimos o parecer que dá respaldo à decisão final do governador. Agora, vocês produzem a minuta do convênio ou isso vem da secretaria? Veio uma minuta, veio uma ideia, um texto básico da secretaria. Já na secretaria, normalmente, já se pronunciou a consultoria jurídica da pasta e depois nós damos, digamos, a forma final ao convênio. Então, se é um convênio da Secretaria da Saúde, a consultoria ou a Secretaria da Saúde vai encaminhar uma minuta inicial para análise da JG. A mesma coisa se for no do esporte, se for... Entendi. Então, nós nos pronunciamos nesses casos de minuta padrão, quando há vários casos iguais, e nós nos pronunciamos também, não em todos os casos, mas na maioria desses, quando são decisões individuais do governador autorizando convênios específicos. De qualquer maneira, há um órgão na Casa Civil, que é a assessoria técnica do governo, que faz esse filtro e que avalia quais são os casos em que já a matéria está suficientemente examinada e não é necessário nos convocar e quais são os casos em que eles avaliam que sim, que isso é necessário. Digamos, há um órgão da Casa Civil que faz esse filtro anterior. Então, havendo maior complexidade jurídica em jogo, é encaminhado. Não? Exato. Maior complexidade jurídica, inovação, assunto novo, né? Há um filtro anterior. Então, no caso específico do chefe do Poder Executivo, eu diria que as nossas atribuições básicas são as que dizem respeito a processos disciplinares e convênios. Eu diria que isso é o básico. E ao lado disso, nós fazemos, como todas as outras consultorias jurídicas da Procuradoria-Geral do Estado, nós fazemos a função de CJ, Consultoria Jurídica da Casa Civil. E o que faz a Consultoria Jurídica da Casa Civil? A Consultoria Jurídica da Casa Civil, como as consultorias jurídicas das outras pastas, a nossa atribuição maior é com licitações e contratos. É a parte mais expressiva.
olhar, você sabe, as consultorias jurídicas, o órgão jurídico das pastas devem obrigatoriamente examinar editais de licitação. Obrigatoriamente, a lei federal que trata de licitações, 8666. a 8666, exige exame por parte do órgão jurídico sobre editais de licitação e minutas de contrato. Então, essa é uma atribuição que nós exercemos especificamente para a Casa Civil. Dentro da Casa Civil, há vários órgãos que praticamente são uma outra secretaria, enfim, estão dentro da Casa Civil. Está a Casa Militar, e está dentro da Casa Civil um órgão muito importante que representa um volume de trabalho muito expressivo para a gente, que é o Fundo Social de Solidariedade. Nós temos agora uma procuradora, que é a minha antecessora no cargo, que é a Tereza Serra da Silva, a doutora Tereza, cuja atribuição basicamente é atender o FUCESP. E isso representa também um volume de trabalho considerável. Outra vez, para fazer, basicamente, são as mesmas atribuições. Examinar os editais e examinar os convênios. O FUCESP atua sobretudo, mediante assinatura de convênios, transferindo recursos financeiros, transferindo recursos materiais, montando programas com os municípios nessa área de assistência social. Agora, recentemente, foi aprovada uma lei no Estado de São Paulo que aumenta a capacidade do FUCESP de transferir recursos financeiros e materiais para municípios e entidades sociais. Portanto, também aumenta o nosso trabalho de assessoria jurídica para esses órgãos. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Juan, os convênios hoje em dia estão sendo aí estão na ordem do dia, vamos dizer, estão sendo muito discutidos, comentados na imprensa. Uhum. Você que trabalha diretamente com esse assunto, poderia explicar um pouco para quem nos assiste o que é o convênio, quem atende o convênio é firmado sempre com entidades públicas ou não, enfim, falar um pouquinho disso e explicar qual a interferência de um órgão como o nosso, né, dos procuradores do Estado, no controle da legalidade desse instrumento aí que está sendo tão discutido no país. Uhum. Bom, os convênios, existe uma definição clássica dos doutrinadores de direito administrativo, segundo a qual os convênios se contrapõem os contratos, as partes contratantes têm, digamos, interesses que são considerados interesses opostos. Então, para dar um exemplo clássico, no contrato de prestação de serviço, o tomador do serviço quer o serviço e o prestador do serviço quer o preço. No caso dos convênios, existe uma confluência de interesses, ou seja, os partícipes querem o mesmo resultado, que pode ser a construção de uma obra, pode ser a execução de um determinado serviço de assistência social, por exemplo, vou dar um exemplo comum, capacitação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ensinar um pequeno ofício, que pode ser de costureira ou de alguma pequena habilitação industrial e assim por diante. Então, digamos, a natureza do convênio basicamente é essa. O Estado normalmente repassa recursos financeiros ou materiais a municípios. Em regra, financeiros, não? Ou não? Sim. Na maior parte dos casos são recursos financeiros. Recursos financeiros e também recursos materiais para municípios ou para entidades filantrópicas, ou entidades de qualquer maneira sem interesse não econômico, repassa recursos para que se execute um determinado plano de trabalho. Ou seja, é necessário que haja um plano de trabalho anterior à celebração do convênio, onde estão especificadas quais as ações que vão ser executadas e, especialmente, tão importante quanto esclarecer quais as ações que vão ser executadas, estão discriminados os valores por trás da execução dessas ações. Ou seja, quanto isto vai custar. Quanto isto vai custar
e como esses preços estão compostos, né? Então, existe uma função importante do procurador, do órgão jurídico que avalia uma minuta de contrato, que é verificar se os requisitos do convênio que estão disciplinados na Lei 8666, no artigo 116, se esses requisitos estão, ao menos formalmente, atendidos. É claro que o procurador é bacharel em direito e não é economista e não tem condições de verificar se precisamente o preço dado a um determinado material confere ou não confere com o preço do mercado. Não é ele que vai fazer essa pesquisa, vai para a internet ou vai telefonar para lojas e verificar. Mas é preciso uma avaliação de bom senso para ver se a composição dos preços está devidamente explicitada, ou seja, vou dar um exemplo, um convênio que envolve a transferência de R$500 mil. Bem, mas como se chegou a esses R$500 mil? Quanto isso é material? Quanto isso representa, por exemplo, o aluguel de determinado local? Os valores, a pesquisa de preços, os autos que indiquem que os valores são compatíveis com os valores de mercado, e assim por diante. Isso normalmente é feito em planilhas, ou seja, a decomposição do valor transferido deve estar nos autos. Isso feito, boa parte dos problemas é eliminada. Além disso, outro ponto muito importante é se assegurar que a transferência dos recursos, especialmente em casos de obras ou de reformas, que a transferência dos recursos seja feita parceladamente, porque as obras são feitas ao longo do tempo, as reformas levam tempo, que isso seja feito parceladamente e que a transferência de cada parcela seja feita com base na aprovação da prestação de contas da parcela anterior, né? Tomadas essas duas cautelas, a possibilidade de que haja problemas diminui muito. Além disso, além desses dois pontos, é importante verificar que o objeto do convênio seja compatível com o objeto da entidade, tal como definida no ato constitutivo, né? Ou seja, a entidade precisa se propor a fazer alguma coisa para a qual ela tenha, pelo menos de acordo com o seu estatuto social, com o seu contrato social, habilitação para isso, né? Eu acho que são cautelas que parecem muito básicas, mas que, se devidamente analisadas pelo órgão jurídico, garantem deixam um estado bastante confortável para aprovar isso. Quer dizer, é um setor formado por procuradores do Estado de carreira, né? Não são servidores em comissão pura, né? São funcionários públicos dos quadros permanentes do Estado. O fato de ser um profissional dessa natureza, isso não traz nenhum tipo de problema de relacionamento com o governo? Isso tem sido bom? Como é que você avalia essa configuração desse órgão de assessoria direta do governador, formada por servidores do quadro permanente do Estado? Eu acho que a confiança do governo atual tem também algumas explicações que são específicas. A JG teve como procurador-chefe durante 7 anos o atual procurador-geral do Estado, o doutor Elivaldo da Silva Ramos, que foi um procurador que fez uma gestão notável lá e com o atual governador, sendo na época vice-governador e depois governador do Estado. Então, isso, sem dúvida, ajudou a consolidar a confiança e o respeito que eles têm pela JG. E esse trabalho depois foi continuado por 9 anos, eu acho, pela doutora Tereza Serra da Silva. Então, foram 2 procuradores que ficaram muito tempo, que fizeram um trabalho muito sério, de muita qualidade, e que ajudaram bom, pelo menos na época, eu já não me lembro da JG antes disso. Eu trabalhava na Procuradoria Fiscal, não tinha contato. Mas eu sei que esses 2 períodos, que são períodos que cobrem do início de 95 até dezembro de 2010, que são 15 anos, só com 2 procuradores com excelentes gestões, ajudaram muito a fixação dessa imagem da JG como um órgão de excelente produção. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu não vejo tensão nenhuma entre o governo e entre, digamos, o governo que tem o governador
que é eleito e tem a legitimidade das urnas, e os secretários, que são pessoas de confiança dele e que querem, precisam e querem cumprir um determinado programa que ofereceram à sociedade, que foi aprovado pela sociedade, e nós que somos os servidores permanentes. Embora circunstancialmente em cargos de comissão, somos obrigatoriamente servidores de carreira. Eu acho que eu não vejo tensão nisso. Existe, naturalmente, às vezes há troca de opiniões e às vezes nós temos que dizer que não, que uma determinada coisa não pode ser feita. Mas nós temos uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes do programa, nós temos, e eu vi muito a doutora Tereza fazer isso nos 4 anos que eu fui assistente dela, nós temos a preocupação de dizer o que não pode ser feito, mas também procurar soluções para um determinado problema que nós estamos vendo lá que existe. Isso é importante no trabalho. Esse é o trabalho de assessoria. Existe um trabalho de consultoria que basicamente se dá na produção de pareceres e produzir pareceres em licitações, processos, tudo que eu... Mas, além disso, existe um trabalho importante de assessoria em reuniões, em troca de correio eletrônico, em conversas ao telefone, que é ajudar o administrador a entender qual é o problema do administrador, qual é o problema do Estado, e procurar encontrar uma solução que o administrador que não tem formação jurídica ou que não tem a experiência da máquina administrativa que nós temos, porque nós estamos lá há muito mais tempo, entender, identificar qual é o problema e procurar encontrar uma solução jurídica dentro da lei, obviamente, para esse problema. Digamos, é uma palavra que eu não gosto muito, não tenho muita simpatia para a palavra, mas é uma palavra que serve para o momento, que é ser proativo, ou seja, ajudar a administração dentro da lei, obviamente, mas ajudar a administração a oferecer soluções para a administração. Essa é uma atribuição muito importante da JG, mas também de todos os órgãos consultivos da Procuradoria. A administração espera isso, precisa disso, e nós temos que dar. Essa é uma atribuição nossa. Juan, antes da gente finalizar, eu vou te fazer uma última pergunta, exatamente sobre a estrutura da assessoria jurídica do governo, que você já respondeu um pouco, que é vinculada à Casa Civil, né, mas que também integra a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado. Né? Há quem defenda que esse sistema que existe hoje é bom e há quem entenda que a assessoria técnica, assessoria jurídica do governo deve estar ligada só à Procuradoria-Geral do Estado. Como é que a tua experiência lá, o que você pensa sobre esse assunto? Bem, é um assunto, de fato, há opiniões divergentes a respeito disso. Primeiro, eu diria que o arranjo atual é um arranjo que funciona há décadas. O que não significa que não possa ser mudado. Pode. A PGE também ficou 50, 60 anos com a assistência judiciária e um dia tirou. Não há problema. Isso pode ser alterado. Eu acho que o sistema atual garante a presença da PGE dentro da Casa Civil. Né? A Casa Civil é uma secretaria de Estado com necessidades muito peculiares. Ela não exerce uma atividade, digamos, uma atividade fim, como muitas outras secretarias. Ela existe basicamente para assessorar o governador, essencialmente para isso. E tem necessidades jurídicas específicas em relação às outras pastas. Eu acho que é isso que justifica que ela não tenha uma consultoria jurídica como todas as outras, mas que tenha dois órgãos grandes com cargos em comissão funcionando dentro dela. Eu acho que o sistema atual funciona bem. Né? Acho que uma eventual saída dos órgãos complementares dentro da Casa Civil e a sua migração para a estrutura da PGE poderia nos levar ao sistema, à organização que tem a União, que tem a subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil, com cargos em comissão, providos por advogados, mas que não são servidores de carreira. Então, do ponto de vista, digamos, institucional, embora à primeira vista isso não pareça assim, eu acho que do ponto de vista institucional, a manutenção do sistema atual é boa. É boa. Também há bons argumentos em sentido contrário, não digo isso. Mas o arranjo atual, do ponto de vista institucional, é interessante. Em última análise, essa é uma decisão do governador, ou seja, é preciso, porque nós estamos lá para prestar assessoria jurídica ao chefe do executivo. A avaliação de se isso funciona ou não funciona só pode ser do governador do Estado. Eu acho que do modo atual funciona bem.
eu tenho a percepção de que o governo também pensa assim. Mas esse é um assunto em permanente discussão. Né? E há muitos anos. Juan, queria agradecer imensamente a tua vinda aqui. Foi uma delícia conversar com você. Obrigado. E dizer que estamos de portas abertas para outras conversas. Tá bom, eu agradeço o teu convite e quero te parabenizar pelo ótimo trabalho que você tem feito à frente da associação. Obrigada. Eu queria agradecer também a todos que nos assistiram aqui o programa Argumento e convidá-los para nos acompanharem na próxima semana.